Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta aqui para o canal. O vídeo de hoje vai ser bastante interessante, tá? Nós vamos falar sobre uma ferramenta gratuita. Eu já usei há um tempo atrás, agora eu voltei a utilizar, porque eu acho que quando você tem muita estratégia rodando, né, imagina só o problema que a gente está tentando resolver hoje. Você tem vários robôs na ferramenta, na plataforma do MetaTrader rodando. E você sabe, né, como a gente já falou em vários vídeos aqui, que você tem, para cada robô, para cada estratégia que você deixou rodando, você tem um magic number, um número mágico. E aquilo é o identificador único daquela estratégia. Né? Então você está rodando lá o Joe Biden, está rodando Chicotada, está rodando Gasparini, está rodando um trade lá no mini índice, está rodando um robô no mini dólar, está rodando um robô quantitativo num par de ações, ou seja, inúmeras coisas que você pode estar rodando. Tá? Tanto faz se é um robô da YKL Robot, se é um robô de um terceiro, se é um robô feito por você, enfim. Todo robô no MetaTrader, ele usa um número mágico. Ponto. E aí hoje nós vamos ver um dos benefícios de você ter uma conta Hedge, que eu sempre recomendo isso hoje, que você pode estar operando diferentes estratégias em cima do mesmo ativo. Você pode operar comprado e vendido em cima do mesmo ativo, desde que a sua conta seja hedge, então você tem que ver isso com a sua corretora, e você precisa colocar números mágicos diferentes, ou seja, cada estratégia, um número mágico é único, tá bom? Então, qual que é o propósito dessa ferramenta que eu vou mostrar para vocês hoje? É deixar como se fosse um consolidador de resultados. Então é um robozinho também, não deixa de ser um robozinho, que está pegando tudo que está acontecendo numa determinada conta. Então você tem uma conta ali com uma corretora, pode ser uma conta de produção, uma conta real, uma conta demo, que você só está fazendo testes. E este agente, ele está pegando os sinais de entrada e de saída de cada estratégia, consolidando por número mágico e mostrando estatísticas para a gente, mostrando relatórios, mostrando praticamente, vai com 10, 15 segundos de diferença o que está acontecendo naquela conta. E você também pode compartilhar isso. Então a problemática que nós estamos aqui hoje resolvendo com essa ferramenta web, vamos falar assim, é me ajude a olhar as minhas estratégias, é um dashboard para você olhar as suas estratégias, ver que está performando melhor, verificar os rebaixamentos, os drawdowns, a lucratividade, fazer comparações, exportar isso ou deixar isso visível para que colegas ou outros membros de uma comunidade que você possa estar possam ver as suas estratégias, como que elas estão performando, já que uma coisa é você ir lá e mostrar um backtest, você executa um backtest. A outra coisa é você mostrar ali um relatório de coisas que realmente estão acontecendo em cada dia. Pode ser numa conta demo, pode ser numa conta real. E você fala, não, tá aqui, ó, meu robô, minha estratégia realmente performou isso, não tem backtest aqui não. Tá? Então, vamos aqui, vou mostrar para vocês, mas antes disso, pausa para a gente comentar aqui. Se você está gostando do conteúdo do canal, se você está curtindo realmente, não deixe de curtir, pessoal. É importante para a gente que está aqui desenvolvendo, está criando conteúdo, tá? Para que esse conteúdo possa realmente ir para mais pessoas, possa ficar visível para mais e mais pessoas e ajudar mais pessoas ainda. Tá? Então a maioria das coisas que a gente está discutindo, principalmente aqui no meu canal, são ideias, são estratégias, indicadores gratuitos. A maioria das coisas é possível que você esteja assistindo, você replique sem precisar pagar ou sem precisar comprar algum robô aqui do nosso marketplace. Tá bom? Então ajuda a divulgar, curte e vamos lá para mostrar o que eu estou falando aqui hoje. Tá? Então vamos lá, como que vocês vão pesquisar isso? Se vocês vierem aqui na internet, pode pesquisar Trade Analyzer. Tá? Essa é a ferramenta. Aqui no Google, é um dos primeiros resultados que vai aparecer aqui na pesquisa, é o Trade Analyzer. Tá? Então, eu vou entrar aqui na ferramenta. A primeira coisa, você precisa criar uma conta nessa ferramenta. Se você ainda não tem, você vai entrar, vai logar e vai criar uma conta, tá bom? Então, por exemplo, aqui, eu já entrei, o meu navegador já reconheceu, eu já estou logado. É muito simples criar uma conta aqui nessa ferramenta, tá? Então,
Se você quiser digitar também, você vai ter aqui tradeanalyzer.com.br. Simples. Então, primeiro passo, entra, cria sua continha, que vai pedir praticamente o e-mail aqui para você. Não precisa ficar passando um monte de dado aqui não. Beleza, é uma ferramenta gratuita. Aí o que você vai fazer? Tá? Não acredita só no que eu estou falando. O que você vai fazer? Tem um menuzinho aqui na esquerda, tá vendo? Que você percorre aqui, ele vai abrindo. Então, a primeira coisa que você vai fazer, entra aqui na aba Geral, vem aqui em Downloads e Tutorial. Tá? Dá uma lida. Faz aqui o download do tutorial da ferramenta. É importante você ler o que você está instalando. Tá? E aí você vai baixar esse EA Trade Analyzer. É como se fosse um robozinho, como eu falei para vocês. Você vai baixar, não tem problema, isso não vai roubar sinal, não tem nada disso, tá, pessoal? A sua conta não vai ficar exposta, não é vírus, não é nada disso. Pode baixar aqui o Trade Analyzer, leia o tutorial, que basicamente tudo que eu vou explicar aqui nesse vídeo vai estar falando nesse tutorial, tá? Tem algumas outras informações relevantes aqui para vocês lerem também. Pode entrar em contato com eles aqui no e-mail, né, contato tradeanalyzer.com.br, tá? Beleza. Então, passo 1. Fez a continha, leu o tutorial, baixou o Trade Analyzer. Aí o que você vai fazer? Eu vou entrar aqui, por exemplo, na minha... deixa eu até puxar esse gráfico para cá. Estou aqui na minha VPS. Estou rodando aqui algumas estratégias, né? O Plugin Game está rodando aqui, o DT Pro com algumas estratégias rodando, tá, beleza. Mas não é esse o ponto de hoje. O ponto de hoje é, eu puxei um gráfico, que esse gráfico está em preto aqui, ó, fundo preto. E olha que interessante, o que está rodando aqui neste gráfico, tá? Olha aqui, ó, presta atenção aqui, ó. O que está rodando aqui, ó? Tem um robozinho rodando nesse gráfico, chamado Trade Analyzer Live. Tá vendo aqui? Que é aquele que a gente acabou de baixar do site, tá? Então, quando a gente clica aqui nesse chapeuzinho, ó, mostra aqui a versão e mostra um identificador único, que é a chave que eu recebo do site. E eu deixei um intervalo de atualização de 10 segundos. Então, este robozinho que está rodando aqui, que é o robô do Trade Analyzer, você precisa colocar esse robô rodando na conta que você quer que seja feito o monitoramento. Então você pode colocar numa conta lá no Forex, você pode colocar numa conta aqui numa corretora aqui no Brasil, ou nas suas corretoras aqui no Brasil. Então a primeira coisa é você se organizar. Você vai falar, olha, então eu tenho lá, sei lá, 10 estratégias. Então a minha estratégia é Joe Biden, vou deixar ela aqui bonitinha, vou eleger um número mágico para ela, número mágico 1000. Aí você anota ali num papel, numa tabelinha, num caderninho. Aí eu vou botar o chicotada com o número mágico 1001. É importante você separar isso para depois você conseguir medir, para depois você conseguir segregar isso lá nos dashboards. Em relação ao robozinho, você vai rodar ele, você vai colocar ele uma vez para cada conta do MetaTrader. Então, exemplo, eu estou rodando aqui na minha conta demo dessa corretora da XP, vou deixar um Trade Analyzer rodando aqui. Aí eu tenho lá uma conta, por exemplo, da corretora Genial. Vou deixar outro Trade Analyzer rodando lá, porque é um outro MetaTrader. Aí eu vou ter uma conta lá na Exness, que é uma corretora internacional. Eu vou deixar um outro Trade Analyzer rodando lá. Tá? Então, esse Trade Analyzer que está aqui, esse robozinho que já vem totalmente configurado, você só precisa mudar esse código identificador, que eu vou mostrar como, você deixa ele dia e noite rodando aqui. Ele não vai, digamos assim, te atrapalhar em nada. Ele só está entendendo todos os sinais que você está gerando naquela conta para todos os ativos que você está movimentando. Para todos os Magic Numbers que você vai estar movimentando. É só isso. Então você deixou ele instalado aqui na sua conta, bonitão. Está lá rodando, eu nem vejo ele. Deixa uma janelinha aqui normalmente no canto. Você pode até deixar pequenininho aqui, ó. Você não vai ver nada, é só para você deixar um gráfico aqui. Não interessa. Tá? Então vamos voltar lá. Beleza, baixou, configurou. Agora como que você vai fazer isso, né? Aqui, na aba Geral, você obviamente vai configurar a sua conta. Então, vou entrar aqui na minha conta novamente, tá? Vamos lá, fazer o login aqui na minha conta. Beleza. Login na minha conta. E aí ele vai mostrar meu e-mail, minhas coisas aqui. No caso,
Vejam só, é o meu nome, meu e-mail, não tem muito o que falar de informações pessoais nessa primeira aba. Então aqui, ó, primeira aba aqui da conta, né, perfil, praticamente vai pedir nome e e-mail. Tá aqui, botei meu e-mail pessoal. Tá? E aqui a menção da YKL Robots. Beleza. Aí, o que é mais importante? Configurações do MetaTrader. Então, quando a gente vem aqui na aba de configurações do MetaTrader, tá? Isso aqui vocês vão notar, vocês vão precisar desta chave aqui, ó, que é o identificador de cada um, o identificador único de cada um, que é aquela chave que está lá no EA. Uma vez gerado esta chave, você pode ficar gerando quantas você quiser, você vai parametrizando aqui embaixo as suas contas. Então eu já deixei aqui parametrizado uma conta aqui de produção e uma conta aqui real e uma conta demo. Tá? E você pode configurar horários diferentes, enfim, o que você precisar. Então você vai ali colocando as suas contas do MetaTrader aqui. Para isso que serve essa parte de configurações do MetaTrader. Tá? Então aqui você consegue fazendo tudo isso, gerenciar setups. Então, obviamente, primeiro você instala lá o robô, deixa ele processar, deixa ele baixar as informações, tá? E aí, baseado nessa leitura desses dados que ele fez lá, você consegue entrar aqui nessa aba depois de gerenciar setups, né? Ele vai trazer as contas de MetaTrader, etc. Então aqui eu deixei ativado neste momento, olha que legal, eu deixei ativado aqui para duas estratégias, o Plug and Gain e a estratégia Quant, né? A estratégia quantitativa de trade quantitativo do mini dólar com mini índice. Tá legal? Então eu, né, dei aqui um Magic Number para cada uma, que está aqui. E onde que está esse Magic Number? Está lá nos meus almoços. Está lá no meu MetaTrader. Ele simplesmente está vendo tudo que está acontecendo, já sabe que existe aquele Magic Number 400, eu só renomeei e coloquei aqui, não, esse aqui é o meu Plug and Gain do mini índice. Tá? Então eu já consigo monitorar essas duas estratégias aqui. São as duas que eu configurei até o momento. Eu tenho mais estratégias rodando, mas não configurei essas outras estratégias ainda. Por quê? Porque eu estava rodando, por exemplo, o robô DT Pro que vocês viram ali, com 3 estratégias dentro. Então, como é que eu vou saber o que é Joe Biden, o que é chicotada, o que é Gasparini? Porque estão com o mesmo Magic Number. Então, se eu exportar isso agora, vai ser o misto das estratégias rodando, e não cada uma. Então eu também vou me organizar, eu também vou fazer agora, a partir de agora, né, vou deixar inclusive uma VPS dedicada para isso. Tá? Rodando bonitinha, vou armar uma outra VPS no Google, tá? E só vou deixar ali várias estratégias rodando, sem problema de dinheiro, de nada, por isso que eu vou deixar numa conta demo, para eu não me preocupar. Obviamente uma coisa é o que você roda na vida real, que você tem limitações financeiras, etc e tal, e outra coisa é que você roda numa conta demo, sem essas restrições, para que você possa mostrar a realidade para as pessoas, o que aquela estratégia estaria fazendo naquele dia. Né? E não limitando, porque quando você está numa conta real, às vezes você troca. Uma hora eu estou tradando o balancê, aí eu paro de tradar o balancê, uma hora eu vou tradar Joe Biden, eu paro de tradar Joe Biden, uma hora eu vou tradar chicotada. Eu quero deixar tudo rodando em Magic Numbers separados para que a gente tenha esse monitoramento aqui de tudo e a gente possa comparar isso no relatório. Beleza? Esse é o meu objetivo e por isso que eu estou também mostrando para vocês, eu vou utilizar todos esses dashboards, todas essas estatísticas aqui que essa ferramentinha do Trade Analyzer vai dar para a gente. Tá? Você pode, eu não fiz, gerenciar carteiras aqui dentro. Imagina só que você quer colocar Joe Biden, Chicotada e Gasparini, cada uma rodando um Magic Number, mas você forma uma carteira, que você chamou ali carteira de Day Trade de ações, por exemplo. Você pode ir juntando isso. Então, assim, não é tão complicado. Uma vez que você capturou todos os seus dados daqui, você, ó, tá vendo? Você cria uma carteira, você nomeia uma carteira, você pega suas estratégias aqui, ó, você coloca dentro de uma carteira. É que eu só tenho duas. Tá? Então eu realmente não criei porque não tem nada a ver uma estratégia quantitativa com plug and gain. Isso não é uma carteira para mim. Então, eu quero analisar essas estratégias de maneira separada. E aí o mais legal disso é, você colocou as suas estratégias, tudo que está rodando, você vem aqui em compartilhamento. Você pode compartilhar, como eu estou fazendo aqui, ó, as estratégias, tá? Você pode compartilhar carteira, pode compartilhar estratégia com outras pessoas. Então, por exemplo, compartilhar setups.
né? Então aqui nos meus setups, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Eu tenho os meus dois compartilhados, tá? E aí vocês conseguem puxar, eu vou mostrar como lá no dashboard, tá bom? Então essa primeira etapa é toda a configuração do site que você precisa fazer. Cadastrar sua continha, super simples, baixa o tutorial, baixa o robozinho, instala no seu MetaTrader, pega aquela chave, deixa ele processar todas aquelas informações, e se você tiver informação no passado, ele vai conseguir pegar também, não vai pegar só as informações atuais, então ele vai conseguir varrer um pouco, eu não me lembro exatamente quantos dias para trás ele consegue varrer, mas ele consegue varrer, tá? Então você fez nessa primeira etapa aqui da geral, minha conta, você fez toda a configuração que você precisa. Não é tão complicado, pessoal. A partir daqui, o que a gente vai fazer agora? Análises, simulações, que aí ele tem aqui uma série de correlação entre as suas estratégias, Markowitz. Eu não achei que isso aqui seria tão relevante, tá? Principalmente porque eu só estou com duas no momento, então acho que isso não vai ter nada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o que eu estou realmente utilizando muito nesse site é essa parte de gráficos e estatísticas. Então, quando a gente vem aqui em estatísticas principais, ele carrega, tá? Então, por exemplo, ó, estatísticas principais. Estamos aqui nas estatísticas principais. Primeira coisa, ele já mostra uma listinha aqui do portfólio, ó, histórico do portfólio. Ó, hoje, que eu estou gravando esse vídeo, dia 23/8. Teve um robô que rodou, plugin rodou, teve aqui um prejuízo de R$170. Fez uma venda de um contratinho do INV23, perdeu. Tá? Ah, mas e ontem, dia 22? Fez uma venda também, mais um lozinho. E antes disso, dia 21, fez uma compra, R$20 de gain. Então você consegue vendo todas as operações. No caso, como o plugin gain está rodando bastante, vocês veem que tem mais de uma operação por dia. Ó. Ele está puxando tudo isso aqui nesse relatório. Tá vendo? E lá para baixo, acho que a última vez que aqui, ó, o Quant rodou nesse dia aqui, ó, no dia 4/8. Então faz tempo que o Quant não pega uma entrada boa. Tá? Aí ele mostra, ó, ele fez duas compras aqui no dólar, uma compra aqui no Winky, era o Winky ainda na época, né? O índice da época, tá vendo? Perdeu aqui, ganhou aqui. Aí ele vai mostrando todas as operações. Aí, ó, tá vendo? Filtrou pelo Magic Number 501. E a outra estratégia do Plug and Gain aqui em cima, no Magic Number 400. Então, o histórico do portfólio, você pode inclusive baixar para um Excel aqui nesse botãozinho. Olha aqui, ó. Você pode baixar para um Excel ou você pode baixar para um CSV, que também você consegue abrir no Excel. Então, para quem gosta, lá na nossa comunidade, eu quero baixar, quero ver trade a trade, quero botar no Python, quero criar um gráfico que só eu sei criar, você está com essa ferramenta aqui pronta. Você não precisa você ficar ali pegando um CSV de não sei da onde, do outro plataforma. Deixa essa ferramenta trabalhar para você. Está tudo consolidado aqui num lugar só. Então você já exporta isso de uma vez só. Tá? Eu acho isso uma eficiência bacana, principalmente porque a gente sabe que um trader profissional dificilmente ele vai ficar bitolado em uma estratégia. É muito risco isso. Tá? Ninguém fica executando ou fazendo trade de uma estratégia. Porque você tem que se proteger, porque quando essa estratégia estiver em drawdown, você vai fazer o quê? Como é que você vai ter dinheiro para comprar o arroz e feijão para amanhã? Né? Então você tem que ter uma diversidade de estratégias, isso eu sempre falo. Tá bom? E aqui você consegue fazer todo esse gerenciamento disso. Então, primeira aba, estatísticas principais, vocês vão ver tudo o que está acontecendo com essas estratégias, quantas vocês tiverem aqui. Agora, o que é o mais legal? A parte de gráfico. Tá? Quando a gente olha aqui em gráficos, você vê que tem vários básico, drawdown, financeiro, data e horário, enfim. Vamos começar aqui, ó. Os primeiros gráficos que ele mostra, tá? Drawdown. Drawdown são os rebaixamentos. Isso eu acho uma análise super importante para o trader. Ele está ciente do quanto que está rebaixando aquela carteira dele ou aquela estratégia, do máximo que já rebaixou, por que está acontecendo isso,
Então, por exemplo, aqui ele consegue acompanhar num gráfico simples, né? Não sei se aí vocês estão conseguindo ver, existe uma cor um pouco um rosa mais escuro e um rosa mais claro. Rosa mais escuro significa o drawdown atual. Então o drawdown atual mostra, o Plug Gain está com um drawdown atual de R$617. Então eu estou perdendo isso de uma maneira acumulada. E o Quant me mostra aqui o drawdown atual e mostra o drawdown máximo que já chegou. Então máximo 1082, por exemplo. Tá? E aí, obviamente, ele trata estratégia a estratégia individual, mas ele trata também o drawdown do seu portfólio. Imagina que está tudo junto. O seu portfólio está como? Já teve um drawdown máximo? Já, de R$1.029, por exemplo. Um ajudou o outro. Né? No caso, foi menor que o drawdown máximo de uma estratégia só. Isso é importante analisar também. E aí, por outro lado, aqui do lado direito, você tem o resultado financeiro, que além do lucro líquido, que a gente consegue ver também no rosa escuro, e da perda total, você consegue ver o lucro líquido positivo no verde escuro e o ganho total. Então, por exemplo, como que eu analiso o Plug Gain? Desde o dia que eu deixei rodando, tá? Isso aqui não é desde o século passado, faz pouco tempo que eu deixei essas estratégias rodando aqui. Então, neste pequeno período, eu tenho um lucro líquido positivo de 202. Tá? Só que ele já chegou a ganhar aqui, ó, próximo de 1.840. Foi o ganho total dessa estratégia. Só que ó a perda total também. Se eu pegar todos os trades, a perda total menos 1.638. Então, um menos o outro, eu vou ter esse ganho líquido. Mesma coisa aqui com o Quant. Qual que está o meu lucro líquido hoje? Está aqui, ó, de R$1.088. Porque eu já ganhei muito mais do que isso, quase 4.000, já perdi muito mais do que isso. E é normal para essa estratégia Quant, porque lembra que a gente tem duas pernas, né? Uma perna você pode estar ganhando muito, a outra você pode estar perdendo muito, desde que elas se compensem e desde que você chegue neste lucro líquido. Então esse tipo, por exemplo, de estratégia Quant com par, vocês vão ver ganhar muito de um lado, perder muito também. Mas a ideia é que você fique sempre no positivo. Já um Plug Gain é um ativo só, uma estratégia de um ativo. Então o que você ganha menos o que você perde é realmente você perdeu aquele dia naquele ativo e você vai ter realmente um resultado líquido aqui. Tá? Então é a primeira análise que vocês vão fazer. Imagina você rodar isso com 10 estratégias aqui, por exemplo. Ver também o resultado do portfólio como um todo. Puta, bacana. Portfólio, desde o dia que eu coloquei lá, 1.290, só com essas duas estratégias. Tá? E aí, rolando para aqui mais para baixo, a gente consegue ver outras coisas ainda. Número de ganhos e perdas consecutivos, para quem gosta, quantas vezes eu ganhei? Putz, atual número de perdas, menos 2. Então o Plug Gain já deu 2 perdas consecutivas. Tá? Isso eu não sei se vai servir para alguma coisa, mas são estatísticas aqui que a gente consegue olhar também. Tá bom? Que mais? Né? Estatísticas de drawdown. De novo, para quem gosta de mergulhar aqui ele vai se aprofundar. Drawdown é um pouco parecido com o gráfico que a gente já acabou de mostrar. Tá? Aí ele mostra de novo o drawdown por setup, o drawdown do portfólio, o resultado por setup, o drawdown atual. Tá? Duração do drawdown em dias. Então, por exemplo, o Plug Gain está 5 dias já de drawdown. A gente comentou isso lá na live de hoje da comunidade. O portfólio também está com drawdown. Então vocês conseguem entender isso. Tá? Que mais que eu acho relevante aqui? Resultado financeiro. De novo, pega aquelas mesmas estatísticas e vai entrar com um pouco mais de detalhe. De resultado financeiro de cada setup, números de ganhos e perdas consecutivos nesse gráfico aqui também. Tá? Resultados, aí ele quebra. Resultados para compra, mostra compra de um lado. Resultados para venda, mostra venda de um lado. Então talvez você seja um trader que, por exemplo, você trabalha muito comprado, como um Joe Biden da vida. Você não vai trabalhar vendido, você vai trabalhar vendido, sei lá, num balancê, por exemplo. Então você consegue separar o que está indo melhor aqui para mim, operações de compra, operações de venda. Tá? No caso, esses dois setups que a gente está falando aqui, eles fazem compra e venda, então está super equilibrado isso aqui. Tá bom? Então, para mim, não faz sentido nesses dois setups analisar se a compra está indo melhor que a venda. Tá bom? Datas e horários, ele quebra isso aqui também por dia da semana. Né? Então, sei lá, segunda-feira, como é que foi a segunda?
como é que foi a terça, lembra aquela análise que a gente fez, putz, segunda é um dia ruim para operar, terça é um dia bom, quinta é um dia bom. Então aqui você, né, consegue entender isso, o que está acontecendo. Pô, a segunda está ruim para a gente aqui, ó. A segunda está perdendo realmente. Mas será que é porque é a segunda mesmo? É muito pouco tempo ainda. Agora, imagina deixar rodando isso aqui um ano. Né? Você consegue ver, terça foi um dia muito bom, quinta também. Tá? E aí você consegue analisar dias do mês, olha que interessante. Dia 1º do mês, dia 3 do mês, o quanto que você ganhou nesses dias, no dia a dia aqui do seu mês. Ah, esse dia eu perdi, esse dia eu ganhei, esse dia eu perdi, esse dia eu ganhei, esse dia eu perdi e ganhei. Tá? Hora a hora, e aqui do lado, ó, resultados por hora. Então, obviamente, nossas operações elas estão ficando mais concentradas aqui das 10 da manhã até o final da tarde, aqui, né, às 17, 18 horas, que é quando realmente os setups se encerram. O mini índice, por exemplo, se encerra nesse horário. Então você tem bastante ganho aqui no final do dia. Né? Começo do dia, até que me surpreendeu, também está dando bastante ganho. Né? Agora, o horário das 11 a meio-dia realmente é um horário cruel. Horário de abertura dos Estados Unidos, horário que os grandes ali institucionais começam realmente a rodar os seus HFTs. Esse horário é ruim. Tá? Então, dá para fazer essa análise também. Que mais? Ativo por ativo. Para mim isso aqui hoje não tem tanta relevância, porque óbvio que nessas 3 estratégias eu estou rodando dólar e mini índice. Tá? E aí obviamente estou pegando séries diferentes. Então para mim distribuição isso aqui não interessa. Mas essa função próxima do calendário eu gostei bastante. Então ele mostra que o mês atual, olha que legal, ó, ele põe o calendáriozinho aqui na nossa frente e mostra justamente isso. Pô, esse dia eu ganhei 570 com o Quant e ganhei 196 com o Plug and Gain, terça-feira, dia 1º de agosto. Aê, felizão. Aí no outro dia só o Plug and Gain operou, perdendo total do dia, né? Não é na operação, 43. Aí na quinta, ó, o Quant 472 positivo, o Plug and Gain também, 149. Aí no outro dia, sexta-feira, o Quant perdeu 2. O Plug and Gain ganhou 268, compensou aí bastante. E assim vai. Então ele mostra aqui todo dia o que está acontecendo. Vejam que o Plug and Gain realmente está numa fase não muito boa, dados os vermelhinhos aqui, mas o dia que ele ganhou aqui, por exemplo, ganhou 359, que foi no dia 17. Então você consegue acompanhar isso, olha que bacana, em forma de calendário. Tá? Deixa eu ver que mais aqui, se tem mais alguma coisa que eu não falei. Assim, quando você clica aqui em estatísticas principais, além obviamente dele mostrar tudo que está acontecendo aqui, ele mostra aqui embaixo, olha, o fator de lucro, taxa de acerto, lucro sobre o máximo de drawdown, que a gente está bem acostumado de olhar esses indicadores. Então, olha o portfólio aqui como um todo, né? Vamos pegar aqui, ó. Fator de lucro, 1,31. Bacana um fator de lucro. Para mim, né, vamos pensar assim, uma estratégia, para ela ser boa, eu já tenho alguns filtros, tem que ser acima de 1,3. 1,2 para começar a conversar. Abaixo disso é ruído, é sorte, nem vamos conversar, tá? Eu gosto, sinceramente, de estratégias que passam 1,6 o fator de lucro. Tá? Então significa que você está com 1,6. Toda vez que você, né, pensa só, lucro e perdas, é essa relação que a gente está falando. De 1,6. Toda vez que você tem uma perda, você tem 1,6 de lucro. A gente tem R$1.000 de perda, você vai ter 1.600 de lucro. Essa é a relação. Começa a ser uma estratégia ou um portfólio muito bom. Então, muitas pessoas olham só isso aqui, ó, taxa de acerto. Não está das melhores, está muito próximo aqui de 50. Tá? Ó, operações positivas e negativas, ó, tá pau a pau. Então não basta olhar só isso aqui, taxa de acerto. Olha o fator de lucro. Quanto que está o seu fator de lucro? Então, por exemplo, se eu injetei aqui nesse portfólio R$100.000, eu estou com um lucro de 130 mil. É isso que está falando. Tá? Gerou 130 mil, 100 mil, então na verdade o lucro é 30 mil. Né? Lucro sobre máximo de drawdown. Importante analisar. Se eu não me engano, numa das lives aí dessa semana, até o Ricardo comentou.
é importante, porque o quanto que você está gerando de lucro, nesse caso, vamos pensar em termos absolutos, 1.290, pelo tanto de sofrimento que você está tendo que aguentar. Aqui está bem equilibrado. Poderia até ser melhor. O lucro ser maior que o drawdown. Então aqui a gente está com um drawdown um pouquinho pesado. Porque aquele negócio, risco e retorno, se eu sou obrigado a aguentar um drawdown grande, eu também quero ser beneficiado quando acontece um lucro bom. Não adianta eu aguentar um drawdown lá de 1.300, 1.500 e um lucrinho de 300. Que aí eu vou ficar um monte de trade para recuperar isso aí depois. Tá? Então analisem isso, próximo de 1. Legal, putz, então, legal, próximo de 1, com fator de lucro 1.3, então eu estou no positivo, isso que a gente precisa ver. Tá? E aí ele gera aqui embaixo a curva de capital, né, diária do portfólio, etc., de uma referência, como se fosse uma linha reta aqui, uma referência, vai. Então ele pega desde o primeiro dia que eu coloquei isso aqui no último dia de julho, dia 31/7, né, o meu portfólio foi subindo, subindo, agora andou um pouco de lado e agora está caindo aqui, então ele mostra quanto que eu estaria. No caso, só ativei essas duas estratégias, como eu falei para vocês até o momento. Eu tenho minha lição de casa também para fazer, para ativar as outras, para a gente poder comparar isso. Tá? Olha que bacana, pessoal. Então, para mim, essa última curva aqui, essa última, não só a curva, né, mas essa última estatística aqui, e a possibilidade de você conseguir baixar isso para um Excel e gerar mais estatísticas em tudo que você tiver aqui, é sim uma ferramenta que vai ajudar na nossa eficiência, vai ajudar você como trader para verificar o que está dando certo, o que não está dando certo, tá? No seu portfólio. E aí você pode também olhar outros portfólios, outros setups de outras pessoas. Lembra que eu falei para vocês aqui então, geral, análise, simulações, gráficos, estatísticas, dá para olhar, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui obviamente eu vou olhar as nossas, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui, nessa parte geral, resultados compartilhados, né? Vamos lá. A ferramenta traz ranking de setups, ranking de carteiras, você pode filtrar por usuários, você pode filtrar por conta real, por conta demo. Então, por exemplo, olha aqui, ó, sem fazer filtro nenhum, do jeito que essa página já vem mostrando. Tá vendo aqui? Eu tenho uma estratégia que eu não sei o que é isso, DE30, deve ser o índice lá da Alemanha, que esse usuário, Paulo F. Souza, deve ter colocado na FBS. Olha o fator de lucro que ele está tendo nessa estratégia, 2,24, tá? Retorno 91%. O mesmo Paulo colocou o S30 aqui, ó. Então, high and low para fundos imobiliários, é uma outra estratégia. Maverick no WDO, do outro usuário, Adrian War, Renko no WDO. Então você consegue, olha que espetáculo o fator de lucro desse pessoal aqui. Tá? Então você, o outro fez um Gradient Analyzer, né? Gradient Analyzer também. E aí cada um vai colocando a sua estratégia aqui. Você vai analisando o fator de lucro, taxa de acerto, o retorno dessa estratégia e assim vai. Tá? O fator de lucro dos últimos 30 dias ele também mostra aqui. E aí você pode filtrar, né? Então quando eu coloquei aqui o plug and gain, vamos ver se ele pega aqui, obviamente que aí na conta demo eu deixei ele rodando. Tá aqui, ó. Então só toma cuidado com isso aqui, tá? Plug and gain, deixei aqui no meu usuário, cadastrado aqui no Trade Analyzer. Tá aqui, ó, 1.12 fator de lucro, a taxa de acerto atual, nos últimos 30 dias e assim por diante, 7% de retorno. Então por quê? Porque eu deixei essa estratégia pública, se as pessoas podem dar uma olhada aqui, ó, o meu quant do WDO em 1.43%, 17% de retorno. Então você também consegue ver, quando você clica, ó, todos esses detalhes da estratégia, o lucro total, payoff, retorno sobre drawdown, compras e vendas, ele traz mais informações.
tá? Quantas operações foram feitas, payoff nos últimos dias, blá, blá, tipo de conta, qual que é a moeda dessa conta. Pessoal, é uma ferramenta muito interessante. Muito interessante. Então eu convido vocês aí, traders, tá? Faz o seu cadastro. Isso aqui não vai destruir o seu MetaTrader, não vai roubar os seus dados, não é nada disso. Se você não quiser publicar, compartilhar, não tem problema. Guarda para você. Você como trader precisa entender como é que está indo a sua estratégia. Não adianta você entrar lá no grupo e perguntar se está indo bem, se está indo mal. Então até por esse motivo, isso nos está induzindo a deixar aqui todas as nossas estratégias. Vou organizar certinho e aí eu mando ali para vocês também, para que cada um consiga acompanhar como que está o Joe Biden, como que está o chicotada, como que está o não sei o que, como que está o chicotinho. Né? Haja VPS para aguentar rodar tudo isso aí, mas a gente vai ter que fazer. Tá? Até para todo mundo ter uma base depois de comparação. Ah, mas o meu é o Joe Biden, o meu é o Joe Biden com a TR, o meu é o chicotada com whitelist. Então tem algumas coisas que a gente sabe que estão indo melhores no momento, tem outras que estão indo piores. Então por que não deixar todas aqui? E aí é isso que eu vou fazer a partir dessa semana, começar a me organizar, criar essa super VPS, deixar tudo rodando, todas as estratégias que eu acho interessantes, e aí vocês vão conseguir entrar aqui e filtrar. Tá bom? E aí vai ficar aqui online. Bateu a operação lá, é quase como um copy. Você pode ver com 10 segundos de atraso, você vai ver o que cada estratégia está fazendo. Se deu entrada, se não deu entrada, qual é a ação que pegou, qual é a ação que não pegou. Vai ser muito transparente, muito bacana. Tá bom? Então aproveitem. Né? Eu gosto de mostrar para vocês uma estratégia, uma ferramenta como essa, que já está no mercado há um tempão, é gratuita e traz, assim, para a gente uma visibilidade, uma estatística muito boa. Tá? Então, parabéns aí para quem realmente criou o Trade Analyzer, eu acho que vai ajudar muito a gente. Legal, pessoal? Então é isso por hoje. Obrigado, até a próxima.